quero comentar a respeito daquele triste episódio daquela senhora que surtou durante a missa quando o padre citou Marielle. Mas antes, por gentileza, curta agora, comente e também divulgue o meu canal, faça isso. Essa situação em que a pessoa tem esse tipo de surto, envergonhando a família, os filhos, os netos, e causando um maior transtorno dentro do lugar que, para muitas pessoas, é sagrado. No momento em que as pessoas estão vivendo o seu sagrado, né? É resultado de duas coisas. É resultado do discurso bolsonarista circulante nas redes sociais até hoje, com mentiras diuturnamente, como a entrevista que o diabo deu ao demônio português. Ninguém consegue entender como Lula da Silva ganhou as eleições, com 50,9% dos votos. Eu sou o único por aqui que compara o lixonauro ao diabo. E eu te explico por quê. E a comparação que eu faço não é uma comparação religiosa, embora eu tenha a intenção de que os crentes fiquem mesmo bravinhos comigo por eu comparar o demônio deles com o próprio demônio. E por que eu faço isso? Porque a figura arquetípica do diabo, do prefixo di, daquele que divide, já explica por si só a postura maligna deste que representa alguns crentes que estariam nas igrejas buscando a Deus. Por que diabo? Porque ele encarna muito bem a energia deste que divide, que separa, que mente, que busca o tempo todo criar um desequilíbrio, que busca o tempo todo jogar uns contra os outros, que busca o tempo todo destruir a imagem e a reputação dos outros, que vivem em função de falar mal dos desafetos e persegui-los o tempo todo, que não tem prazer senão na maldade. As raras vezes em que nós vimos o lixonauro rindo foi em meio à pandemia, quando fazia aquelas imitações macabras, quando falava das pessoas com Covid, Estou com Covid. quando ria e zombava da vacina, quando perseguia a OMS com as medidas de contenção do vírus, quando propagandeava medicamentos falsos, quando oferecia cloroquina para a EMA, quando fazia maldade. Você não vê ele sorrindo, fora desse ambiente da perversidade. Quando a tiazinha surta na igreja, O senhor não vai defender Marielle Franco dentro da igreja católica. Uma homossexual. Também. O aborto. ela surta por conta da bolha onde ela está inserida, que diuturnamente é alimentada com ódio. Mas a causa vai muito além disso, porque ela quer acreditar naquilo que ela recebe como informação falsa, porque existe uma convergência de ódio. A mentira cai como uma luva, porque é a verdade que ela quer. A busca dela é por esse tipo de comportamento. Desejo de que o outro morra, tão recalcado na condição de uma religiosa, se manifesta quando alguém encarna isso que ela dentro de si carrega escondido sob uma capa bela de uma religiosidade fajuta. Existe a tal da identificação, porque se não houvesse ódio, para combinar com ódio, as mensagens de ódio não cumpririam seus objetivos. Assim como o diabo precisa de corações odientos para agir no mundo, segundo a tradição judaico-cristã, assim como os espíritos maus buscam a energia de uma pessoa que pensa, maquina e se alimenta de maldade, segundo as mais diversas tradições espiritualistas, assim também a extrema-direita, que prega soluções violentas, precisa de convergência de corações cheios de um desejo, ainda que reprimido, por não ser socialmente aceito, que encontre e dê guarida àquele discurso. A gente precisa tomar cuidado para não agirmos da mesma forma, com a mesma intensidade, por reação. Porque se você passa a odiar reativamente em função do discurso de ódio que você ouve, ou das intervenções odientas, como dessa senhora interrompendo
um momento sagrado ali para os católicos. Se você odiar por reação, você também entra dentro desse espectro de coisa ruim. Eu chamo ele de diabo, porque ele traz consigo, ele tem essa capacidade de provocar proporcionalmente fanatismo e ódio. Ele tem a capacidade de incitar essa violência, ainda que seja por meio internetiano dos haters, que atacam o diferente. Ele aumenta o abismo entre as pessoas. Bolsonaro precisa de corações raivosos, frustrados, medrosos, sem esperança no futuro, sem fé na humanidade. Assim como o diabo precisa de maldade, Bolsonaro precisa também de um hospedeiro para o seu discurso maligno, para que o seu discurso de mentira encontre acolhimento. Por isso que eu digo a você que me segue, e a tantos outros milhares e milhares que virão ainda, que esta é uma riquíssima oportunidade para você conhecer quem são as pessoas, porque sob aquela capa de boa velhinha religiosa com terço na mão, às vezes se esconde pura perversidade. Veja bem, quem está acolhendo até hoje, nada justifica que a pessoa até esse momento, a menos que ódio se comunique com ódio, que ela continue agindo sob influências desses grupos malignos internetianos. Aproveita para conhecer as religiões, os pastores, os padres, veja quem são as pessoas e não seja enganado. Se você for enganado, é você se enganando.